Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Hugo Moreira e eu estou aqui, convido vocês a fazerem uma análise crítica do assunto do momento, que é a decisão do governo brasileiro em taxar os produtos do estrangeiro, né, as importações, principalmente aí da China, né, por exemplo, Shopee, Shein, etc. Mas antes eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal, que cliquem no sininho, porque toda vez que eu fizer um vídeo novo aí vocês serão notificados, e que se tornem membros. Então, pessoal, primeiro é importante destacar que para fazer uma análise crítica, vocês têm que tirarem as paixões. Em que sentido? Eu sou petista, então qualquer coisa que o governo Lula fizer eu vou concordar. Eu sou bolsonarista, então qualquer coisa que o governo Lula fizer eu vou criticar. Não, aí você não consegue fazer uma análise crítica, você consegue fazer uma análise apaixonada, tá? É importante destacar que as decisões econômicas do governo do Bolsonaro, em alguns sentidos, se aproximam dessa decisão. Vocês lembram da frase do Paulo Guedes para defender a economia nacional, dizendo que empregada doméstica não tem que ir para Disney. Empregada doméstica tem que viajar para Cachoeiro do Itapemirim, para conhecer a terra do Roberto Carlos. Então, por que ele falou isso? Numa espécie de defesa da economia nacional. E essa decisão que o governo Lula tomou também é para defender a economia nacional, uma medida protecionista, tá? E aí a gente tem que entender o motivo. Por quê? Comprar um produto de fora da China, e olha que esse produto ele tem que vir de navio, tem toda a logística, mesmo assim ele vai chegar muito mais barato aqui. E os produtos nacionais não vão conseguir competir em relação ao preço com esses produtos de fora. Aí a gente tem que primeiro entender por que isso acontece. Primeiro que a China ela tem uma indústria muito melhor estabelecida do que a nossa. A indústria da China é uma potência em relação à tecnologia, à escala, né? Quanto maior a escala, menor o custo fixo, então mais barato fica a produzir. Enquanto a indústria brasileira ela está praticamente sucateada. Não tem investimento na indústria brasileira, não tem tecnologia, investimento, parcerias, né, com faculdades, da forma que deveria ter. Então a indústria brasileira está sucateada, isso é um fato. Então como que a indústria brasileira vai ser competitiva? Não vai, né? E aí é por isso que o governo tem que tomar essas atitudes, né? Então são atitudes drásticas que visam defender a economia nacional, as empresas nacionais que vão produzir, que vão comercializar. Então as empresas do Brasil elas vão ficar felizes em relação a isso, porque essa concorrência desleal de fora, ela vai ser agora meio que equiparada. É importante destacar, é claro, que na China temos algumas condições que devem ser criticadas, né? Então, por exemplo, a mão de obra da China é muito barata e vem aquelas críticas de serem uma mão de obra semi-escrava, enfim, as condições precárias de trabalho, tá? Então, é claro que o Brasil ele não vai conseguir competir em relação a essa questão, tá? Mas não é só isso, não adianta fechar o olho, porque tem mão de obra barata na China, por isso que o Brasil não consegue competir. Não, pessoal, indústria, investimento, tá? Tecnologia, estudo, falta isso para a economia brasileira decolar, para a indústria brasileira decolar, certinho? Então, do ponto de vista do consumidor, vai ser ruim. Por quê? Porque o consumidor que antes tinha essa válvula de escape lá fora, comprando da China mais barato, agora vai ter que pagar mais caro, ou por um produto nacional, ou pelo mesmo produto que ele vai comprar de fora. Aí vem a primeira dama falando uma bobagem, né? Que ela falou, não, mas fiquem tranquilos, porque a taxação ela vai ser para empresas e não para pessoas físicas. Mas quem compra o grosso lá de fora são empresas, e as empresas obviamente vão repassar esse custo a mais para os seus consumidores. Então é claro que vai respingar no consumidor. Então quero que vocês entendam isso. É a melhor solução fazer essa medida protecionista? Não. A melhor solução seria o quê? Seria fazer bombar a indústria para que a própria indústria brasileira conseguisse produzir com um custo competitivo com a indústria de fora. Mas não, vamos para o caminho mais fácil, que é o quê? Vou dificultar o do exterior para fazer equilibrar aqui com o nacional, tá? Então vamos ser críticos, pessoal, em relação a isso, tá? Claro que vai ter esse impacto vai ser negativo para muito consumidor, para muita empresa. Agora, a indústria nacional, muitas empresas, por outro lado, vão achar
que essa atitude vai ser uma atitude benéfica, porque eles vão conseguir agora ter um equilíbrio maior, tá bom? Então, pessoal, um outro ponto que eu quero destacar aqui para finalizar é a reforma tributária. Para produzir aqui no Brasil, além de ter esse sucateamento da indústria, né, é muito caro em relação a imposto. Quem é empresário aí sabe o quanto de imposto nós pagamos aqui no Brasil. Então, a gente espera a tão sonhada reforma tributária, onde vai tirar um pouco do peso da mão do consumo. Por quê? Porque o tributo de consumo, ele é muito alto, tá? E vai transferir, o que eu espero, né, para a renda. Então, assim, lucros e dividendos no Brasil são isentos, tá? Então, o ideal seria o quê? Taxar lucros e dividendos, só que, por outro lado, tirar a mão do consumo. Então, vender produtos, mercadorias ficaria muito mais barato. Essa é a lógica que a maioria dos países desenvolvidos fazem no mundo. Só que o Brasil vai na contramão. E aí, por isso que tem que ficar com essa de protecionismo, tá? Entendam esses dois lados aí da história. Certinho, pessoal? Eu até vou fazer uma comparação. É igual cotas na faculdade. Você é contra cotas na faculdade? Eu particularmente não sou. Por quê? Porque nós temos que fazer essa reparação e deixar os mais pobres também terem acesso à faculdade. Só que seria o ideal por cotas? Não seria. O ideal seria que as escolas públicas fossem tão boas quanto as particulares, para que houvesse competição igual entre os alunos da escola pública e os alunos da escola privada. Só que é mais fácil o quê? É mais fácil criar cotas ao invés de investir na infraestrutura, na qualidade da escola pública para tentar equilibrar o jogo. Então, é a medida certa? Não é, mas é a medida que dá para fazer, tá? Vamos ser críticos, tirem a paixão, principalmente, pessoal, tirem a paixão de governo, tá? Se você aí ama ou idolatra um político, você é burro, certinho? Fique esse recado. Um abraço, pessoal!